Mais um cafezinho com a Day começando e hoje a nossa convidada é a Nádia Mendes, mãe, empreendedora, especialista em inteligência emocional e análise comportamental. Hoje esse bate-papo vai ser profundo. Nádia, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a sua presença, de compartilhar um pouquinho da sua trajetória, né? E essa parte tão importante, né, na vida das pessoas hoje em dia, que é falar dos comportamentos. Alice, muito obrigada, é uma honra participar do seu podcast. Estamos aqui na nossa casa, né? Na produtora Tríades, então é um prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser um transbordo para mim e para o seu público, para o nosso público, né? Tenho certeza. Certamente. Então a gente sempre gosta de começar com aquela basiquinha, porque às vezes a pessoa tem toda uma bagagem, né, digital, mas a gente não conhece quem ela é por trás desses bastidores. Então fala assim, bem de levezinho, quem é a Nádia? Gente, muito prazer, eu sou a Nádia Mendes, eu sou filha amada de Deus, eu sou mãe de 4 meninas, eu sempre falo que a minha melhor versão está na maternidade, né, que é um grande aprendizado a gente ser mãe. Eu sou casada, sou empreendedora, sou apaixonada por aprendizado, porque eu acredito que aprender nunca é demais. E me especializei aí em analista comportamental, já que eu tenho 4 meninas, né, Alice? Eu precisei entender sobre comportamento, porque eu acredito que o melhor governo que se tem em primeiro lugar é o governo da sua casa. Então, antes de você querer governar uma empresa, governar qualquer coisa, você precisa governar o primeiro governo, que é o seu lar. Por isso que eu me tornei uma analista comportamental. Sim. Vamos começar então no empreendedorismo, né? Com quantos anos você começou a empreender? Foi na área da educação, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Ai, meu Deus, vamos lá, gente. Ó, pra quem fala demais, é um desafio contar a história, hein? Tem que ser bem de leve. Ó, na verdade, eu comecei a empreender aos 14 anos de idade. Não foi, de fato, no segmento educacional. Claro que teve aí uma abertura para eu entrar no segmento educacional, mas eu iniciei a empreender vendendo tapioca de porta em porta. Então, assim, os meus pais, a gente vem de uma família bem humilde, né? Nós passamos muita necessidade. Eu sempre falo, Alice, que o único problema que um ser humano pode ter são 2. Não ter saúde e passar fome. Então, eu falo isso com muita propriedade, porque eu tive uma infância muito difícil, no qual tiveram dias, assim, da gente dormir com fome mesmo, por não ter o que comer. E aí, eu sou a mais velha, de 7, né? Somos em 7. Você vê que 4 meninas já tem histórico. Então, assim, nós somos em 7. Eu tenho mais 4 irmãs, então das meninas eu sou a mais velha. Mulherada essa família, hein, é um harém, gente. Todo mundo reunido. Quanta mulher. Nem cabe na mesa. E aí, como eu sou a mais velha das irmãs, eu vendo aquela dificuldade de conseguir o básico para dentro de casa. A minha tia, ela veio do Nordeste passar uns dias aqui em São Paulo, que nós éramos de lá e viemos tentar a vida aqui, como a maioria. Uhum. E na época ela deu R$50 para minha mãe. E a minha mãe sempre cozinhou muito bem. Aí eu falei, mãe, em vez de você comprar a cesta básica, o que você acha da gente pegar esses R$50 e comprar as coisas para você fazer as tapiocas? Que eu vendo, eu já fiz as contas, eu tenho certeza que a gente vai dobrar o valor. E foi assim que eu iniciei o empreendedorismo, mesmo sem ter referência nenhuma. Sem ter noção do que era, sem né? Sem ter noção, eu nem sabia o que era empreender. Sim, na verdade, sim. Com a cara e com a coragem. E eu iniciei vendendo tapioca de porta em porta, sabe? Eu acredito que foi o meu maior aprendizado para comunicação, porque até então eu era muito tímida e eu não entendia por que aquela minha timidez, né? E justamente eu falo que foi o meu TCC da comunicação, foi vender porta a porta. Uhum. E aí, nessa de vender tapiocas, eu conheci uma moça que ela era minha cliente, onde ela trabalhava numa escola de cursos profissionalizantes, a Eliana. Eu falo que Deus sempre coloca as pessoas certas na nossa vida. E a Eliana, ela sempre comprava tapioca, eu
admirava demais o jeito que ela ia trabalhar. Na época, parecia uma aeromoça, sabe? Rendinha no cabelo, toda maquiada. E eu almejava muito um dia trabalhar com ela, trabalhar como ela. E sempre que eu vendia as tapiocas para ela, eu falava, olha, um dia eu quero trabalhar como você. E aí, quando surgiu a primeira Databyte, gente, isso é nos anos... Eu já tô aqui entregando minha idade, tá? Isso nos anos de 1999, por aí. 1990, vamos colocar assim o ano, né? E aí, abriu uma Databyte, que era uma escola de cursos profissionalizantes, no qual ela me indicou. E aí, ela falou, olha, amiga, eu vou indicar você, e eu achei, Alice, que por seu indicação eu ia chegar lá, ia passar na frente de todo mundo, nossa, a vaga já é minha. E ela falou assim, olha, Nádia, você vai, ela me instruiu, você precisa de fato estar bem alinhada, precisa estar bem vestida, precisa estar mais socialzinha, para que você tenha mais chances de você conseguir aí essa vaga. Gente, a única coisa que eu tinha era uma calça laranja, apenas, na época do Tiririca, estava em evidência, né? Eu sempre conto essa história como... É muito engraçado. Não sei se dá um stand-up, mas enfim. Eu só tinha essa calça laranja. O meu sonho na época era ser loiro. O cabelo também laranja, né? Que não era tintura. A gente passava água oxigenada para ficar loira. E aí ela disse assim, olha, você precisa ir bem alinhada. E eu nunca me vitimizei por nada que acontece na minha vida ou que aconteceu. Eu sempre tiro tudo na vida. Você nunca é vítima, ou você ganha ou você aprende. E eu falei, o que eu posso ganhar ou aprender com essa situação? E quais seriam as soluções que eu teria naquele momento? Então, eu tive a ideia de comprar uma tinta de tecido. Pintar a calça laranja. Gente, até hoje eu lembro, 80 centavos a tinta. Comprei e pintei a calça laranja. Só que os botões eram laranjas, então era nítido que era uma calça pintada. Até aí tudo bem. Sim. Só que a semana que, no caso, eu pintei a calça, que no outro dia era a entrevista, foi uma semana de chuva. E eu coloquei a calça para secar atrás de uma geladeira, que a minha mãe tinha que dar até tétano de tão enferrujada. E aí, o que acontece? A calça não secou. Então, eu fui para a entrevista fedendo a cachorro molhado. E não só isso, tá? Tem um outro detalhe muito importante. Eu nunca tinha andado de salto e não tinha nenhum. A Eliana, ela usa, né? Ela usa 38 de numeração e eu uso 36. Imagina a cena. Gente! Imagina, Alice, a cena de uma pessoa usando um sapato 38 de salto sem saber usar, né? Com a calça molhada. Então, assim, e eu fui com a cara e com a coragem. Eu lembro que quando eu cheguei, eu imaginava que eu já tinha passado no processo. Gente, sério, antigamente eram filas gigantescas, assim, eram vários candidatos. E mesmo eu sendo indicação, eu tinha que enfrentar todo aquele processo. E eu lembro que na fila as pessoas comentavam, nossa, que cheiro de cachorro molhado. Nossa, que cheiro ruim. E eu falava, é mesmo, né? Jamais eu falaria que seria a minha calça. Nunca, nunca, jamais. E aí, quando me chamaram, eu fiquei tão emocionada que o salto ficou lá atrás e eu fui para a entrevista. Quando essa moça que foi me entrevistar, com certeza, se eu tivesse no lugar dela, também acharia que não teria o menor perfil, né? Então, ela vendo toda aquela situação, ela fez a entrevista toda educada, mas falou que, infelizmente, eu não havia passado no processo seletivo, mesmo sendo indicação. E aí, quando ela falou, eu comecei a chorar. Aí eu falei assim, olha, eu posso não ter roupa, eu posso não ter perfil, mas eu tenho muita vontade. Então, se você me der uma chance, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E nisso, acredito que ela ficou tocada. E aí, quando eu virei, ela me chamou, ela falou assim, olha, eu não tenho a vaga para você como vendedora, infelizmente não vai rolar. Mas a gente pode fazer um teste para você começar entregando panfletos. E foi aí que eu comecei minha jornada em cursos profissionalizantes. Ali eu comecei entregando panfletos, foi um momento muito desafiador, porque vamos supor, o dinheiro da condução que eles iam dar era somente depois de mais ou menos, eu não lembro se eram 7 dias sem ser remunerado ou 15. Eu lembro de momentos muito árduos que teve dias que eu tive que andar
praticamente 8 quilômetros a pé para eu poder passar nesse teste. E eu fui dando o meu melhor. Eu sempre tive esse seguinte pensamento: tudo que você for fazer, faça com excelência. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Porque eu acredito que não existe algo dar errado na sua vida quando você se entrega 100%. E mesmo em meio de tantas incertezas, foi o que eu fiz. Eu me entreguei 100%. Eu tive um plano de carreira dentro dessa empresa. Eu fiquei 11 anos lá. Nesses 11 anos, eu iniciei entregando o panfleto, eu fiquei pouquíssimo tempo nessa parte. Depois eu fui para a área de vendas. Eu lembro que na maioria das vezes que eu estava entregando esses panfletos, eu não tinha nem marmita para levar, porque não tinha alimento em casa. E às vezes que tinha, gente, era só arroz, ou arroz com leite, ou cuscuz, ou às vezes nem tinha. E eu ficava muito envergonhada do pessoal almoçando, e eu ficava no hall da escada. E nisso eu comprei um caderninho verde, e eu comecei a anotar todo o passo a passo do atendimento, um roteiro. E aí eu fui me preparando. Eu sempre digo que a gente sempre tem muita vontade para vencer, mas a gente precisa ter muita vontade antes de se preparar. Porque o preparo também vai te levar à excelência sempre. E aí eu fui me preparando, eu tive plano de carreira, eu fiquei alguns anos como vendedora. Essa mesma pessoa, essa mesma supervisora que me entrevistou na época, ela passou no concurso público e ela me indicou para eu ficar no lugar dela como gerente, supervisora comercial. Depois eu fui para gerente geral da escola. Eu sou muito grata a essa escola que hoje acredito que nem exista mais essa bandeira, porque fazem muitos anos, mas ali foi o meu pontapé inicial para o crescimento profissional. Fiquei 11 anos lá. Depois que passaram esses 11 anos, eu recebi uma proposta para eu entrar na SOS Computadores. Não sei se você já ouviu falar. Sim, acho que eu já fiz aula, cheguei a fazer. Gente, SOS Computadores, assim, a melhor, né? Na época a febre. Com certeza. Comércio, na verdade, assim, não era vários propagandas, SOS né? Computadores. Vários artistas faziam propagandas da SOS, então eu queria muito poder, era a referência, era o auge da educação. Sim. E aí eu entrei na SOS Computadores já como gerente comercial e eu me apaixonei pela marca. E aí eu sempre falava, eu vou cuidar dessa empresa como se fosse minha. E eu fiquei alguns anos como gerente geral dessa escola, da SOS. Cheguei a trabalhar em 2 unidades paralelo. E aí eu me apaixonei imensamente pela marca e eu trabalhava dizendo assim, um dia eu vou ter a minha própria escola. Nesse formato. Você imaginava nesse formato. Eu imaginava ter uma SOS Computadores. Eu falei, eu vou ter a minha. E aí eu fiquei aproximadamente 8 a 9 anos trabalhando na SOS. Foi muito bom. Depois disso, eu fui trabalhar na franqueadora, né? Que a SOS é uma franquia, chama Grupo Movedu, que é uma franqueadora que ela tem várias bandeiras. E aí eu fui sellout. Sellout é dar treinamento a nível nacional para todas as unidades. Para os professores. Para os franqueados. Ah, tá. Para os franqueados. Para administração, né? Isso. Então, assim, qual que era o papel do sellout? Digamos que você era franqueada de uma SOS. Eu ia lá, entendia a tua necessidade e aplicava o treinamento. Vamos supor, se a tua unidade, o problema era com contratação, eu ia lá e contratava para você. Entendi. O teu problema é déficit comercial. Eu ia lá e montava um treinamento comercial e montava todinho, estruturava toda a equipe. E nisso, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento, né, de fazer uma consultoria aqui na Baixada. Isso foi em 2019. Eu fiquei uma semana aqui fazendo essa consultoria para as 3 SOS na época. E aí o franqueado da marca, né, que ainda era SOS, ele falou, Nádia, você não conhece ninguém que queira comprar a minha escola? Eu tô super cansado, eu já tô muito realizado financeiramente, mas eu preciso descansar. Você não conhece alguém? Gente, eu quase fiz assim, ó. Presente de Deus, hein? Mas eu falei, eu vou usar a ética e não vou falar que é o meu sonho, Tenho interesse. Né? E aí eu falei para uma amiga minha que trabalhava, inclusive, eu falo que Deus une propósito. Então, essa amiga minha, ela trabalhava nas vendas das
das SOS, das bandeiras. E aí ela sabia de todo o meu histórico, que o meu sonho era ter minha escola e nananã. E aí, quando ele me ofereceu, no horário de almoço, eu liguei pra ela. Ana, ela vai ver esse podcast, ela vai chorar. Toda vez ela chora. Falei, Ana, ele me ofereceu a escola, eu não tive coragem de falar, não achei ético. Ela, não, amiga, pode deixar que eu vou falar pra ele. Aí, finalizei minhas atividades, fiquei 3 dias em cada escola, que na época tinha Cubatão, SOS Cubatão, São Vicente e aqui no Guarujá, que é em Vicente Carvalho. E nisso eu falei, tudo bem, descansei meu coração, fui para casa. E nesse que eu fui para casa, eu já estava com um impasse, Alice, porque assim, o meu esposo queria que eu pedisse demissão de ser consultora sellout. Por quê? Eu estava com 3 filhas na época, em 2019, né? Eu falo na época porque agora são 4. A Larinha, super bebê. Hoje a Lara tá com 10 anos, mas ela tava com 2 anos e pouquinho. E eu me ausentava muito. Sim. Então, assim, o meu esposo, nós começamos a entender que por dinheiro nenhum estava valendo a pena essa minha ausência. Então, não estava conseguindo participar da vida da Lara. E nós tínhamos um combinado. Eu fazer essa consultoria aqui na Baixada e na segunda-feira pedir demissão na franqueadora. Então, eu tava, assim, muito em dúvida do que ia acontecer nos próximos dias, né? Sim. Falei, vou ter que pedir demissão de algo que eu gosto, eu não tenho condições agora para ter a minha escola, eu sei que vai ser mais para frente, como que vai ser? E nisso, eu fiz a consultoria, pleno domingo, a minha amiga ligou para esse franqueado, explicou toda a situação, e desse jeito, tá? Gente, eu não tenho vergonha de falar. Dessa maneira, a minha amiga tem muito potencial para assumir as escolas, ela já tem 20 anos, quase 20 anos, né, de experiência, já é algo que ela domina, só que o financeiro dela não tá legal, ainda. Porque ela acabou de construir a casa dela, eles estão com vários compromissos financeiros, e ela está com restrição do nome, e ela não pode financeiramente arcar com nada. E no mesmo dia ele me ligou e perguntou, Nádia, a Ana me expôs toda a situação, eu quero saber se realmente há interesse da sua parte. E, gente, eu falei para ele, olha, realmente eu estou com o nome negativado por conta da construção da minha casa. Financeiramente eu não estou preparada, mas profissionalmente eu acho que eu já estou mais do que preparada. Então, se você realmente me der uma oportunidade, eu com certeza vou dar o meu melhor. E nisso, a minha casa, eu e meu esposo, a gente passou praticamente 6 anos construindo a casa dos sonhos. E quando a minha casa ficou pronta, Deus me tirou de lá. E foi quando, em 2019, eu decidi empreender, ter a minha própria escola. E na época era SOS Computadores. Era esse nome ainda. Era esse nome. Então, meu sonho foi, sim, realizado. Nós migramos de SOS para Prepara Cursos por conta do polo de faculdade. Então, além dos cursos profissionalizantes, hoje a Prepara, ela tem diversas áreas, né? Então, só foi uma migração, uma mudança de nome. 2019. 2019 foi quando eu assumi. Isso. Sim. E 2020 foi quando migrou de SOS para Prepara. E, gente, saí de Itacoaxetuba, Alto Tietê, com a cara e com a coragem. Não tinha base familiar, não tinha nenhum apoio, assim, em relação à família para ficar com as minhas filhas, porque todos moram até hoje lá. Então, eu decidi, falei com meu esposo, falei, olha, eu realmente quero empreender. E ele ficou assim, sem acreditar, ele falou, Nádia, mas nossa família tá toda aqui, como que vai ser? As meninas estão em ano letivo, setembro, como que vai fazer para mudar de escola? Eu falei, não, já alinhei tudo. As meninas, as mais velhas, vão ficar aqui em São Paulo até finalizar o ano letivo. A gente leva a Lara tinha 2 anos e pouquinho, ela trabalha com a gente todos os dias. Se não der certo, a gente arruma uma escolinha para ela e a gente vai. E nisso, gente... E ele topou. Ele topou. E ele topou assim, totalmente descrente, né? Porque
Bom, pelo menos ele veio, né, junto. Eu falo assim, que a maior prova de amor que meu marido me deu foi não entender nada de escola, largar a profissão dele e sonhar o meu sonho. Ele veio trabalhar com você. Ele veio trabalhar comigo. Então, 2019 foi o ano no qual nós saímos, né, da nossa zona de conforto, onde eu já tinha uma base, vamos dizer assim, em relação à minha casa, uma estrutura boa, um conforto. Eu já tinha também todo aquele acolhimento familiar, aquela ajuda com as minhas filhas para auxiliar. E eu saí do conforto e com certeza aceitei o desconforto, que foi mudar para uma casa. Tive que voltar a pagar aluguel. E aí, como foi uma decisão assim imediata, eu tive que retroceder. Assim, em relação ao conforto que eu tinha na minha casa. Eu fui para uma casa menor, eu fui para uma casa assim, com a estrutura um pouco inferior à que eu morava, justamente porque eu entendi que eu precisava retroceder. E muitas vezes, a chave que eu deixo para vocês que estão aí nos assistindo, que muitas vezes, quando você tá perto de você chegar no teu sucesso, você vai precisar retroceder. Você vai precisar pagar um preço. E muitas vezes as pessoas acham que sucesso é assim, não, eu vou empreender, eu vou ter sucesso de imediato, eu vou conquistar tudo o que eu quero, e não é assim. Às vezes precisa dar um passinho para trás, Com certeza. Às vezes 1, 2, 10, o que for. Eu acho que eu retrocedi uma maratona inteira. Mas ao mesmo tempo que você deu alguns passos para trás, você estava indo em busca do seu sonho, com que certeza. Sempre foi ter a sua escola, com certeza. E aí deu tudo certo, né? Eu falo que eu tento encurtar um pouco a história, que essa minha história com certeza já tem assim meta de escrever o meu livro, né? Porque é muita história. Acho que um podcast não seria o suficiente. Olha o tempo ali, ó. Não seria o suficiente, né? Então, assim, existem vários outros detalhes que eu tive que pular, porque senão realmente a gente vai estourar o tempo. Mas eu decidi em 2019 empreender com a cara e com a coragem. Empreender não te dá certeza de nada. Empreender é um universo incerto. Você precisa ter coragem para viver de incerteza. Eu achei engraçado que a última convidada, ela falou que empreender é você ser empregada todos os dias. Todos os dias você é empregada, né? Você passa a ser a dona do seu próprio negócio todos os dias. Com certeza. É incerto. Um dia você tá lá em cima, outro dia já não é tão bom. E bate, às vezes, as dúvidas. Embora, às vezes, você tá muito tempo naquele nicho, mas às vezes vem as dúvidas. Será que... Ainda a gente se pergunta, será que eu tô no lugar certo? Será que é isso? Às vezes acontece isso, Sim, né? sem dúvidas. Hoje em dia, você está com a escola. São 2 unidades. Isso. Hoje, na verdade, a gente tem... Eram antigas SOS Computadores. Uma virou Prepara Cursos, né? Que é aqui na Avenida Santos Dumont. Em Vicente Carvalho, e nós temos também em Cubatão, que virou Microlins, né? Porque todas fazem... também tem, né? Isso, todas fazem parte do grupo. Então, assim, eu sempre fui apaixonada pelo segmento educacional, né? O meu nicho inteiro tem a ver tanto como empresária, tanto também no meu segmento de análise comportamental, tem a ver com conhecimento. Que eu falo assim, gente, eu nunca vi ninguém dizer que se arrependeu de ter estudado. Então, eu sempre digo que nas minhas empresas, o nosso foco é impactar vidas através do conhecimento. Porque ninguém que busca conhecimento, ela se arrepende. Pelo contrário, né? Se arrepende de não ter feito, de não ter estudado. Com certeza. Exatamente. E aí, eu tô firme e forte nas escolas, né? Que é, de fato, o meu propósito. Você administra. Administro. E quando é necessário, eu tô na operação também. Porque, assim, muitas vezes, os gurus aí, né, Dai? Falam assim, você que é empresário, você não pode ficar na operação. Gente, o negócio é seu, você tem que ficar onde é preciso. Sim, com certeza. Principalmente quem é microempresário. Você tem a pessoa que mais tem que entender, a pessoa que mais tem foco para dar certo é o dono. Então, se o dono não tiver interesse pelo crescimento da empresa, quem é que vai ter? Você tem noção, assim, de quantos colaboradores você tem? Hoje, na verdade, assim, juntando as 2 escolas, a gente tem 14 colaboradores, né?
CLT e temos 2, sempre em média 16, porque a gente sempre tem aquela questão da rotatividade do estagiário. Por que a rotatividade? Que eu gosto de dar oportunidade de estágio para quem é meu aluno. Então, assim, aquele aluno que ele tem, eu falo que uma coisa é igual a tudo. Se o aluno, ele é bom aluno, ele vai ser um bom profissional. Então, baseado nisso, eu sempre faço rotatividade em estagiário para a gente dar oportunidade para quem é aluno, aquele aluno destaque, sabe? Sim. E aí a gente acaba dando crescimento para esses alunos, uma oportunidade profissional que é bem bacana. Agora vamos falar, como que surgiu, né? A Nádia era a Nádia vendedora de tapioca, depois ela entregou panfletos, foi para a escola como vendedora, foi escalando, né? Os cargos até ter as suas próprias escolas, sonho realizado, ok. E como surgiu a Nádia especialista em inteligência emocional e análise comportamental? Eu entendi, Dai, que é assim, ó, se você não entender de pessoas, você não entende de negócios. Então, muitas vezes, qual que é a nossa dor? Muitas vezes, a gente querer que o outro tenha o mesmo posicionamento que a gente. Muitas vezes, o sofrimento que a gente tem por alguma situação, algum relacionamento, ou até mesmo alguma situação empresarial, é de nossa responsabilidade, porque o outro só faz conosco aquilo que a gente permite. Então, eu precisei entender isso, eu precisei buscar esse conhecimento, porque muitas feridas minhas, elas estavam abertas justamente por não entender de pessoas. Então, essa Nádia, essa versão da Nádia de ser especialista em pessoas foi, eu preciso me curar, agora que eu estou curada, eu entendo que esse meu transbordo, eu posso impactar a vida de outras pessoas. E assim, quando eu me tornei analista comportamental, o primeiro ponto foi entender as minhas filhas. Porque o que acontece? Quando você não entende que cada pessoa tem um perfil, você faz muito julgamento. Então, a minha filosofia de vida é menos julgamento e mais entendimento. Sem contar que você vai querer cuidar de todos iguais, e são pessoas independentes e diferentes. Exatamente. No caso das filhas, por mais que você seja mãe, o mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, cada um é de um jeito. Cada um é único e cada um tem a sua essência. Sim. E a análise comportamental é justamente para você saber lidar com cada perfil. Então, eu vou dar aqui uns exemplos simples, ainda bem que eu tenho 4 perfis em casa. Eu tenho a Lara, que é a minha filha de número 3, que ela é um perfil, um perfil influente. A Lara, ela vem aqui nos estúdios do podcast, ela quer fazer podcast. Ela é a Lara. Ela é a Lara. Onde ela vai, se ela estiver numa fila de supermercado, ela consegue arrumar amizade com todo mundo, porque ela é um perfil comunicador. Sim. E quando a gente não entende isso, o que você faz? Nossa, a menina fala pelos cotovelos. Meu Deus do céu. Para de encher a paciência dos outros. Não é verdade? Então a gente acaba falando. Uhum. Eu tenho a minha filha Ana Clara, que ela é um perfil totalmente introvertido, porque ela é mais analítica. Tímida. Ela é mais eu falo assim, que ela é mais na dela, né? Introvertida. E aí, quando você não conhece de perfil, aí o que você fala? Nossa, que menina calada. Nossa, que menina antipática. E não é o jeito dela. Para ela, de fato, puxar uma conversa, uma narrativa, ela precisa primeiro sentir segurança. Sim. Ela precisa, de fato, analisar todo o território. Aí eu tenho a minha filha mais velha, que é dominante. Que é aquela pessoa que é mandona. Alguém se identifica? Normalmente o dominante, ele não fala, ele manda, né? Então ele fala assim, ó, pega essa água aqui pra mim. Ó, faz isso. Geralmente também não agradece, com né? certeza. Ele manda e não agradece. Ele manda e não agradece. O dominante, ele dá a impressão que ele está mandando. Uhum. Mas é porque é um perfil, Dai, que de fato, ele tem a liderança nata. Ele é aquela pessoa que, de fato, onde ele chega, ele é o cara que ele vai organizar, né? Em tudo. Ele tem essa líder, liderança né? nata. Então,
De fato tem. E tem aquela pessoa estável, né? Que o estável, ele é aquela pessoa mais calma, que fala mais devagar. Então, assim, todos nós temos um perfil em essência. Então, quando a gente entende sobre perfis comportamentais, a gente consegue trazer isso para a vida. A gente consegue tratar as pessoas não do jeito que você gostaria de ser tratada, mas do jeito que ela gostaria. Então, muitas vezes você fala, eu trato fulano da forma que eu gostaria de ser tratado. Tá errado. Você tem que tratar a pessoa da forma que ela gostaria. Entende? Então, a forma que ela gostaria é uma forma diferente. Tanto é que a minha narrativa com cada uma das minhas filhas é diferente. Um dominante, meu esposo é dominante. Nós mulheres, gente, até eu aprender isso foi libertador. O meu marido, se eu pedisse qualquer coisa pra ele, ele achava que eu tava mandando nele. Hoje, eu deixo ele se achar que ele tá no comando. Falo, você prefere ir na reunião das meninas? Olha que ele vai assistir, ele vai cortar isso, hein? Eu falo, você prefere ir na reunião das meninas ou ir no supermercado? Aí ele ir no supermercado, porque é ele que tá no comando. Ele vai falar assim, então esse daí é a tua jogada, né? Olha o golpe. Você tá vendo? Então, assim, é muito legal você entender sobre perfis comportamentais, porque isso traz leveza para a sua vida, que você para de sofrer pelo comportamento do outro. Esses dias eu fiz uma postagem falando, aprenda a colocar cada um na sua prateleira. Porque se você aprender isso é libertador. É que nossa paz, gente, ela não tem preço. E a maioria das vezes, quando a gente não tem inteligência emocional para a gente entender, quando a gente não entende de perfis, a gente acaba adoecendo. Surta, né? A gente acaba dando burnout, sim. Porque você quer que o outro tenha o mesmo posicionamento que você. Aí você fica indignado. Só que você ficar indignado não vai mudar nada. A pessoa vai continuar sendo como ela é. A não ser que ela queira mudar. Porque a sua raiva não vai fazer ela mudar. Certeza. Né? Então, essa sua bagagem dentro da área emocional, você está oferecendo atendimentos ou só criando conteúdos? Não, eu normalmente, assim, eu faço análise comportamental individualizada com devolutiva. Inclusive, já fiz para várias pessoas aqui no Guarujá, em São Paulo também. Então, eu faço essa análise comportamental individual e faço a devolutiva. Além disso, uma vez no ano, na verdade, eu quero fazer 2 vezes no ano. Eu ministro treinamentos de inteligência emocional, né? Onde eu trago vários insights, várias ferramentas, né? Que a minha formação é pela FebraCis, que é a maior escola do segmento de inteligência emocional. Então, assim, baseado em inteligência emocional e neurociência e muito estudo, né? Então, assim, hoje o que as pessoas precisam é de estabilidade emocional. 80% do fracasso, de qualquer ser humano é por falta de inteligência emocional. Seja profissional, nos relacionamentos, porque justamente não entende as suas emoções. É um descontrole, É um descontrole. Total, Não entende suas emoções e acaba descarregando de qualquer forma. Então, se você entende sobre inteligência emocional, você vai crescer em todas as áreas. Se você de fato se conhece, né? Porque o autoconhecimento, ele é tudo. Ele é um pilar. É o começo de tudo, né? É o começo da grande jornada, né? Sim, sim. Hoje em dia, né? Você está fazendo essa parte da entrega que você faz, né, nas suas redes sociais, você tem as escolas, você se sente realizada? Muito! Como mãe, gente, eu me sinto mega realizada, Vai vir a quinta? Não, Dai, pelo amor de Deus. Já fechou a fábrica. Já fechei a fábrica, Brasil. Chega de procriar tanta mulher. Mas você tava fazendo para estudo. Não, gente. Tá bom. É análise. Vai que vem ao... Não, minha análise comportamental já tem os 4 perfis, pode tá vir ótimo. Um homem agora. Não, agora chega. Me sinto bastante realizada, mas eu falo que a gente sempre tem que olhar para frente querendo mais, assim, com bastante consciência, entendendo que eu sempre falo que o que eu sei não é o suficiente, né? A gente sempre tá em aprendizado constante e eu sinto muita vontade de transbordar, assim, na vida de outras pessoas, porque eu já fui uma mulher ferida, onde eu não acreditava em relacionamentos, onde eu duvidava do meu potencial. Você já sofreu preconceito? Muito.
Muito preconceito. Bastante. Desde a calça laranja que eu te falei. Meu nome na escola, quando eu chegava, era Florentina. Mas você era fã do Tiririca, né? O pior que não, ficou bordão na minha cabeça de tanto bullying, acredita? Mas hoje eu consigo dar risada, assim, sabe? Não me dói. Eu acredito que para eu ser a Nádia que eu sou hoje, eu tive que passar por todo esse processo. Eu olho pro meu passado e eu tô super, assim, de bem com ele, sabe? Eu ressignifiquei cada dor. É importante, né? Ressignificar. Com certeza. Porque as dores, elas só vão mudar, né? A gente não deixa de ter desafios, a gente não deixa de ter bloqueios emocionais, a gente não deixa de sentir dor, mas a gente, cada passo que a gente dá, que a gente consegue, de fato, estancar essa dor, a gente sai mais forte. Sim. E é assim que eu vejo cada Quando desafio da vida. Quando você tem consciência dessas ferramentas, né, do autoconhecimento, é como me libertar, como ressignificar, como curar, você consegue ter um caminho mais leve, porque a gente sabe que a leveza não faz parte, né? Com a gente certeza. sabe que nós viemos aqui para evoluir. Sim. E ninguém evolui se não tiver desafios. Só torna a caminhada mais leve. É verdade. Né? Você pode dar spoiler de projetos, de sonhos, ou é Claro. daquelas que não dá spoiler? Eu gosto de dar spoiler. Primeiro que, assim, o ano passado, eu fiz o maior treinamento de inteligência emocional, que inclusive chama Método Vence, que eu tive... Por que Método Vence? Porque eu tive que vencer algumas dores para viver o que eu vivo hoje. Então, teremos aí mais uma edição do Método Vence, inclusive aqui no Guarujá. Eu ainda estou reformulando as datas, mas acredito que ainda seja nesse primeiro semestre, né? O segundo spoiler é que eu criei um treinamento voltado à análise comportamental. Então, esse treinamento é um treinamento para todos, independente se é mãe, se é empresária, é para todos que querem evoluir. E esse treinamento, ele vai ter presencial e também na plataforma, que inclusive já está em produção. Então, gente, tem muita coisa, gente. De olho que vem conteúdo bom por aí. Nessa caminhada de empreendedora, mãe, esposa, dona de casa, que é uma loucura, o que te inspira, o que te motiva? A minha maior motivação são as minhas filhas, porque eu acredito que o que eu quero deixar para elas é um legado de verdade, de coragem e de humildade. Então, assim, a minha força, ela vem pelas minhas filhas. Eu falo isso assim, dá vontade até de chorar, porque elas são meu combustível diário, sem dúvidas. E o que você deixaria de mensagem, né, para as pessoas? É claro que você já deixou várias mensagens, mas o que você deixaria de mensagem? O que eu posso deixar para você que está ouvindo esse podcast é que saia da posição de vítima e se torne um herói aprendiz, que na vida você sempre vai encontrar desafios, você sempre vai de fato encontrar adversidade, mas o que você faz com cada uma delas? Pensa que na vida você nunca perde, ou você ganha ou aprende. Se tá repetindo um desafio constantemente, é sinal que você ainda não aprendeu a lição. Então, que você possa estar atento aos sinais para você aprender com cada desafio. Gente, é profundo, hein? Assim, no bom humor a gente aprende melhor, né? Mas eu vou dar um passinho atrás, que nós esquecemos de falar que a Nádia também tem o seu podcast. Sim! É aqui mesmo, é o Vencecast. Fala um pouquinho do seu podcast. Ai, meu Deus. A Dai tá pegando... Gente do céu, eu tô aqui... bem pouquinho, tá? Gente, olha... O podcast, na verdade, ele é a realização de um sonho. Como eu falei, eu sinto muita vontade de transbordar, sabe? De poder compartilhar um pouquinho dos meus aprendizados. E o Vencecast, ele é um podcast no qual eu trago histórias que inspiram, pessoas que venceram as suas dores para hoje viver o extraordinário. Então, assim, é uma realização de um sonho. Todos os dias, assim, eu fico com friozinho na barriga, toda quarta-feira às 19 horas. E é ao vivo,
Então, assim, é uma delícia, é maravilhoso. Os convidados, eles vêm trazendo muito conteúdo enriquecedor e de verdade faz parte do meu propósito esse podcast. É mais uma forma de você conseguir trazer, né, essas pessoas, colocar em evidência as pessoas que passaram por desafios e estão aí firmes, fortes, fazendo sucesso, realizadas. Sem dúvida. Bom, gente, esse foi o bate-papo com a Nádia. Quero agradecer imensamente a sua presença, de vir aqui conversar. Ela é guerreira, hein? 4 filhas. Gente, a bebezinha tá com 3 meses. Meu Deus, ela tá aqui, sorridente. As crianças ficaram com quem? Com a minha mãe. Com a mãe? Ficou com a minha mãe. Uma tá aqui no estúdio, a outra com a minha mãe, a outra tá trabalhando. É assim, gente, é uma loucura. Tudo espalhado. É verdade. Mas no final junta tudo de novo. Dá tudo certo. Obrigada de verdade. Eu que pela agradeço. Sua participação para enriquecer aqui o nosso conteúdo, né? Muito obrigada. O prazer é todo meu. E em breve quero você lá no meu, com hein? certeza. Já vamos alinhar a data. Só marcar, só que é ao vivo, gente. Ao vivo eu preciso me preparar psicologicamente. Antes de terminar, eu quero agradecer aos nossos parceiros de hoje, que é a Neide Leite. Tem bolinho agora, um cafezinho da Neide Leite, uma cuca de banana bem gostosa. Eu quero agradecer a Cristal Água, que vem aqui também sempre deixar esse bate-papo mais leve, matar a nossa sede, que a gente quer falar. E também agradecer a Espaço Laser, que deixa aqui um mimo para Nádia. Nádia, Espaço Laser deixa um presentinho para você. Depois eu te passo todos os detalhes, tá? E agora vem essa parte que eu amo tanto, que é agradecer os nossos queridos patrocinadores que fazem parte da realização desse nosso sonho de trazer pessoas como a Nádia para inspirar e compartilhar seus desafios e suas histórias de sucesso. Produtora Tríades, sempre, né, aqui no apoio, na força. Ali a Aline tá nos bastidores. Anice Biquínis, maravilhosa, que eu amo de paixão. Cristal Água, também patrocinadora e parceira. Lili Semijoias, hoje tem look da Lili Semijoias, tá? Eu depois vou postar os detalhes das peças escolhidas para hoje. E o Amoto Advogados, Dr. Fábio, muito obrigada. Lindomar Ouro do Brasil, essa semana vai ter visitinha lá no escritório do Lindomar. Eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Esse processo de compra de ouro, de compra de joias. E a Tropical, sua casa tropical, com enxovais maravilhosos. Dá uma passadinha lá para conferir. São 2 lojas, uma ali do ladinho da Neide Leite e uma lá no La Plage. Sua casa tropical, muito obrigada. Gente, obrigada a vocês. E agora a gente vai tomar um cafezinho e fofocar um pouquinho nos bastidores. Obrigada e até a próxima.